Hoje eu tô com essa linda camisa do Saquon Barkley, provavelmente o running back que eu mais gosto na NFL hoje, mas é simbólico pra ser a camisa dos Giants, porque hoje o assunto é o New York Football Giants. A gente vai falar sobre Daniel Jones. Como diz o título, é errado se empolgar com o Daniel Jones? É muito cedo? São perguntas interessantes e eu tô fazendo, na verdade, pra mim essas perguntas, porque eu adoro ver um quarterback novo em ação e eu tô gostando muito do Daniel Jones, mas vamos analisar de uma forma técnica. Tá certo se empolgar com ele ou não? Roda a vinheta que a gente vai conversar um pouquinho sobre isso agora, vai! Sejam bem-vindos ao Bolinho Sports. Eu vou tirar aqui hoje a minha máscara de torcedor dos Patriots para falar como um torcedor de futebol americano que gosta da NFL e que gosta de analisar os jogadores. O Daniel Jones foi draftado na 6ª escolha geral pelo draft de 2019 pelo New York Giants esse ano. E teve muita crítica quando ele foi draftado, inclusive por mim, mas aí eu já quero deixar uma coisa clara aqui. Quem fala que o Daniel Jones é um mau quarterback, me desculpem, não pode ser levado a sério. Nenhum quarterback que é draftado na primeira rodada não tem um potencial gigantesco, e o Daniel Jones tem um potencial gigantesco. Eu acho que a maior parte das críticas na época do draft, que é uma crítica que eu corroboro, é o custo de oportunidade. Os Giants gastaram a sua 6ª escolha geral para pegar um quarterback que muito provavelmente estaria ainda no board mais pra frente. E aí o Dave Gettleman dos Giants jura de pé junto que ele não estaria. Ele teria sido draftado antes e por isso ele pegou na 6ª escolha geral pra garantir o Daniel Jones. Aí é um lado contra o outro, não dá pra saber quem tá certo, mas vamos dizer que o Dave Gettleman tá certo, cara, que ele realmente seria draftado e o cara é uma aposta muito grande. E aí tem um elemento que é menos falado do que devia, que o Daniel Jones, ele ia muito bem no college, realmente, talvez não fosse um dos melhores aí na disputa com Kyler Murray, Drew Lock, Dwayne Haskins e tudo mais. Obviamente tá fazendo uma pré-temporada melhor do que todos esses, mas é o custo de oportunidade mais uma vez. O Daniel Jones foi treinado pelo Peyton Manning na escola, num centro de treinamento do Peyton Manning, e eu não tenho dúvida nenhuma que, sendo o Peyton Manning irmão de Eli Manning dos Giants, deve ter tido uma conversa aí do tipo, o cara é bom, hein, o cara tem um potencial bem grande. Aí beleza. Tudo isso eram só especulações. Começa a pré-temporada e a gente vai ver então como Daniel Jones atua. E aí que vem a parte mais importante, que é a da empolgação. Vimos 2 jogos até agora, na semana 1 contra os Jets e na semana 2 da pré-temporada, que foi essa semana aqui, eu tô gravando no domingo mesmo, contra os Bears. Na primeira semana contra os Jets, o Daniel Jones fez um jogo perfeito com 5 tentativas de passe para 5 passes completos, 67 jardas, uma média de 13.4 jardas por tentativa, um touchdown. Tudo isso se enquadra em um rating, ou seja, uma nota perfeita para quarterback, que é 158.3, nessa nota que vai de 0 a 158.3. Muito bem, então o Daniel Jones fez um primeiro jogo maravilhoso, não tem dúvida disso, passes muito bons e empolgou. Por quê? No imaginário popular, na galera que simplesmente viu os Giants sendo xingados, o Daniel Jones era um quarterback ruim. E aí, mais uma vez, eu quero deixar claro, quem diz que o Daniel Jones é um quarterback ruim não pode ser levado a sério. A questão é o custo de oportunidade. Ele é tão bom a ponto de ter que ser selecionado na 6ª escolha geral. Essa é a questão. Mas mesmo sendo essa a questão, muita gente ficou na cabeça que ele não seria um bom quarterback, ainda mais na disputa com o Eli Manning, que é importante dizer aqui, ele fez uma jogada, ele fez um passe completo para 3 jardas e só nesse primeiro jogo. Muito bem. Eu já queria fazer esse vídeo de se empolgar com o Daniel Jones antes, mas eu queria mais um jogo, eu queria ver ele jogando um pouco mais, e foi muito bom, porque na primeira semana contra os Jets, ele jogou menos do que o Kyle Laulera e o Alex Tanney, que jogaram mais que ele, e foram bem bens também. É que a gente tá muito focado no Daniel Jones, mas esses 2 outros quarterbacks também foram muito bem. Nesse jogo contra os Bears, o Kyle Laulera foi o que menos jogou, com 3 snaps apenas. O Eli Manning jogou um pouquinho melhor, ele jogou uma campanha inteira e mais uma vez ele foi excelente. 4 passes completos de 4 tentados, 42 jardas, um touchdown. Então ele foi excelente, excelente mesmo. Aí o Alex Tanney jogou um pouquinho também, 4 passes completos de 9 tentados,
uma interceptação, e o Daniel Jones foi o que mais jogou nesse jogo contra os Bears. Ele jogou bastante, aliás, ele jogou praticamente 2 quartos, e ele foi muito bem. Ele inclusive teve uma tentativa de corrida, mas o que acontece? Eu fiquei muito feliz de ter esperado esse jogo, porque dá pra gente analisar melhor. Convido vocês a verem um vídeo também que a NFL postou hoje mesmo, no domingo, analisando essa segunda semana de pré-temporada do Daniel Jones, e lá a gente vê que ele cometeu erros, e isso é muito importante. Não se preocupem, torcida dos Giants, eu não vou falar que o cara é um merda pelos pequenos erros que ele cometeu. Eu acho que os erros que o Daniel Jones cometeu nesse segundo jogo, que foram um fumble, na verdade 2 fumbles, porque um deles foi um erro de snap, vocês estão vendo aí, mas foi um fumble que foi típica jogada de jogador do college que chega na NFL e não percebe ainda, por falta de experiência, o quanto a NFL é pegada, meu Deus do céu. Ele fez o snap, ele tava vendo seus recebedores ali, e o pass rush na NFL é muito pesado, muito pesado. Ele levou um tapão ali e fumbleou a bola, mas não só o erro dele eu quero destacar aqui, mas o atleticismo dele o fumble que ele causou seria um touchdown em muitas outras circunstâncias. Ele não deixou a peteca cair e fez um tackle no seu pass rusher, o que foi muito interessante. Então, numa jogada em que a gente vê um fumble do Daniel Jones e fala, é lógico que ele ia cometer erros, ele é um rookie ainda, analisa a parte em que ele foi muito bem, que foi o tackle que ele fez no pass rusher, ou seja, o cara tem um potencial muito grande. Na outra jogada, ele fez um fumble por causa de um snap mal feito. Isso daí é realmente pesado, não é uma coisa legal, mas vamos mais uma vez dar o benefício da dúvida aqui, porque tava no começo do jogo. Conforme o jogo seguiu, o Daniel Jones foi muito bem. Ele terminou o jogo com 11 passes completos de 14 tentados, 161 jardas, fazendo uma média de 11,5 jardas por tentativa, um touchdown, foi sacado uma vez para 12 jardas e terminou o jogo com um rating aí que vai até 158,3, ele terminou com 138,4. Mais uma vez, quando a gente analisa alguns passes que ele fez, tem um passe ali que ele errou a mão, tem um passe que o seu tight end dropou, mas o passe foi perfeito, e aí eu acho que teve a jogada mais importante dele, que foi o touchdown. Na jogada de touchdown, o recebedor correu, se livrou do marcador, que eu já vou falar um pouquinho mais sobre isso, e foi um passe perfeito do Daniel Jones para touchdown. Eu achei injusto algumas análises que fizeram com ele. O Anthony Curti da ESPN fez uma análise que eu achei injusta, que estavam conversando sobre o fato de que o cara que estava marcando o seu recebedor ali, que foi, quer ver, eu vou pegar o nome dele agora mesmo, foi o TJ Jones que fez esse touchdown. Ele estava sendo marcado pelo John Franklin III, que pra quem viu Last Chance U, é o quarterback da primeira temporada. Ele entrou nos Bears e mudou pra cornerback, porque viram que o físico dele era melhor que isso e tal. E aí o Kurt acabou comentando que tipo, quer dizer que na primeira análise que ele fez, num corredor correndo pra frente, a rota go que chama, né, e com um marcador que nem é dessa posição, ele fez o touchdown, tipo, meio menosprezando. Eu achei um pouquinho injusto isso, cara, porque na verdade o que a gente analisa ali é que o Daniel Jones teve uma ótima visão, não interessa se foi a primeira análise ou não, fez um passe perfeito e fez o touchdown, não é esse o objetivo. E o John Franklin III, ele foi colocado como cornerback desde o ano passado, ele tá treinando pra isso e é essa a posição dele e tudo mais. Então, tudo isso porque tem duas questões importantes. Tem a questão técnica, que é a que eu falei aqui pra vocês, e a questão emocional. A torcida dos Giants quer ver o time ganhando, é óbvio, e os Giants são um time muito bom, que ganharam o Super Bowl em 2012 contra os Patriots. O Eli Manning é maravilhoso, mas a gente tá vendo uma queda de qualidade do Eli Manning na temporada passada. Nessa pré-temporada, não tenho o que falar, o cara tá sendo perfeito, mas ele não fez nem 10 snaps, essa é a verdade. Então, a minha opinião, o Eli Manning deve continuar como quarterback aí, mas a questão é, o Daniel Jones é um bom reserva, seria um bom sucessor, e vamos falar a verdade aqui, os Giants já estão há 2 temporadas indo muito mal. Se o Eli Manning não for bem, o Daniel Jones vai entrar, e o Daniel Jones vai ter que provar o seu valor. E aí é a questão, o Daniel Jones está pronto para isso? Aí vem a questão. Tecnicamente, eu acho que sim, mas como todo rookie, ele ainda tem muito o que aprender. Eu acho que seria maravilhoso para ele passar um ano no banco ali, o Eli Manning jogando, torcer pro Eli Manning não ir mal pra ele poder jogar a temporada inteira, quem sabe os Giants melhorem, façam
um 7-9, 8-8, 9-7 até. E o Daniel Jones continue aprendendo, porque potencial o garoto tem muito. E agora eu posso falar garoto porque eu sou mais velho do que os rookies da NFL, isso me deixa um pouco triste. Mas a questão é o Daniel Jones ficar um pouquinho mais maduro aí pra poder jogar. Com o que a gente viu, ele é um mau quarterback? Obviamente que não! O Daniel Jones é um baita de um quarterback e eu quero ver mais isso rolar. Agora, o outro lado. É pré-temporada, é quando os caras podem errar. Ele tá acertando, que bom, mas é pré-temporada. Quando chegar num jogo de temporada regular e ele tiver pressionado, é aí que eu quero ver o Daniel Jones, porque é aí que mostra o valor de um quarterback de elite, assim, porque a torcida dos Giants não quer um quarterback bom, eles querem um baita de um quarterback, como o Eli Manning foi durante muito tempo, e agora ele realmente tá caindo um pouco de qualidade. Vamos ver aí como vai ser essa questão. Tudo isso pra terminar esse vídeo respondendo a questão. É errado se empolgar com Daniel Jones? Não! Mas a frustração dói muito mais. Então, se eu fosse um torcedor dos Giants, eu não me empolgaria. Deixa o curso correr. Que bom que ele tá fazendo uma boa pré-temporada. Tem mais 2 jogos aí que eu tô muito curioso pra ver ele. O Eli Manning deve ter um pouco mais de tempo de bola nos próximos jogos. Mas se eu fosse um torcedor dos Giants, eu não me empolgaria, porque eu preferiria torcer pelo Eli Manning, fazer uma boa temporada, os Giants melhorarem bastante aí e o Daniel Jones amadurecer, porque foi muito difícil, por exemplo, pro Lamar Jackson, que logo cedo ele já teve que assumir um papel de protagonista, e isso é muito difícil ali também. Então, eu prefiro o Daniel Jones amadurecendo um pouco para que quando ele assuma eventualmente numa aposentadoria do Eli Manning, ele seja um bom quarterback, tá bom? Eu espero que eu tenha feito uma análise justa do Daniel Jones aqui e torcedores dos Giants tenham gostado das coisas aqui sobre o seu quarterback. Já de running back, os Giants estão de boa com o Saquon Barkley, não é verdade? Se você gostou desse vídeo, dê um gostei aí embaixo, se inscreva no canal, a gente se vê no próximo vídeo, um grande abraço para todos vocês, fui!